Oi, aqui é Rodolfo, psicólogo e coach, criador do Expressão Total. Você já foi mal atendido, se sentiu chateado com isso, mas não expressou nada para quem te atendeu ou para o estabelecimento? Já aconteceu isso com você, de preferir não comentar nada? E você já tomou essa atitude pensando em poupar você mesmo e a outra pessoa? E será que essa é de fato a melhor opção? Qual seria a medida certa para expressar insatisfação numa situação em que você é mal atendido? Há um tempo atrás eu encontrei dois fortes motivos que me fizeram expressar insatisfação dentro de uma farmácia. Eu fiquei bem surpreso com a minha reação e a atendente também. Era uma quinta-feira à tarde. Eu tinha um intervalo de tempo entre os meus atendimentos aqui na minha sala. E eu resolvi então ir até uma farmácia que na verdade eu tenho costume de ir, e comprar um óleo essencial de hortelã-pimenta. Quando eu cheguei na farmácia, eu percebi que haviam duas atendentes, que elas estavam com jalecos, e havia também um motoqueiro provavelmente da farmácia. Esse motoqueiro estava conversando com uma dessas pessoas de jaleco sobre um terrível acidente que tinha acontecido na região, um acidente bem trágico pelo que parece, enquanto a outra atendente estava livre. E foi com essa outra atendente que eu fui então conversar. Eu expliquei que eu queria o óleo essencial de hortelã-pimenta da Laszlo. Não tinha o óleo essencial da Laszlo, mas tinha da Bioessência. E não sei se você conhece de óleos essenciais, mas essas são duas marcas referência, a Laszlo e a Bioessência. E então, como tinha o da Bioessência, eu resolvi comprar e falei que ia pagar no cartão, né? Ela pegou a máquina de débito, trouxe a máquina, digitei a senha do cartão, tudo certinho, e de repente meu celular toca. Pim! Aquela mensagem que você também deve receber ao efetivar uma compra, né? Compra feita em tal lugar, pagando X, seu saldo atual é X e tudo mais. Fiquei aguardando o comprovante, né, que é geralmente impresso pela máquina, mas não saiu nada. E aí a atendente comentou, isso está acontecendo mesmo, nós vamos ter que passar de novo o seu cartão. Aí eu falei, bom, no meu celular consta que deu tudo certo e eu já passei em outros locais a máquina, já passei assim, pagando assim, e já aconteceu isso, mas a compra geralmente é efetivada. Aí tem gente que falou, não, mas está acontecendo isso mesmo, não deve ter debitado não. E aí eu propus, falei, olha, deve haver alguma outra forma então da gente poder verificar isso, porque para mim sempre que chega a mensagem consta que o pagamento foi feito. E aí antes que a gente pudesse dar continuidade nessa conversa, a outra atendente que estava inclusive vendo no computador, procurando no computador notícias sobre a tragédia que o motoqueiro estava contando para ela, já foi chegando, interrompendo a conversa e falando, olha aqui menino, essa máquina aí já está com problema mesmo, já aconteceu isso outra vez aqui, você não precisa se preocupar, passa aí o seu cartão, digita a senha e se der qualquer problema, depois você volta aqui com o seu extrato bancário que a gente te reembolsa. Bom, foi um pouco impactante escutar todas aquelas informações de uma vez e o tom de voz que ela falou. Então eu confesso que eu senti segurança na fala dela, uma certa convicção, mas ao mesmo tempo eu confesso que eu me senti ofendido, porque ela nem estava no meio da conversa e foi falando num tom bem ríspido comigo e como se eu fosse obrigado a confiar totalmente no que ela dizia, sem estabelecer nenhum tipo de vínculo comigo. E eu particularmente, eu acredito que para a gente poder estabelecer ou inspirar confiança numa pessoa, a gente precisa de criar um vínculo com ela, a gente precisa entender aonde essa pessoa está para depois eu me colocar, eu expressar. É preciso ter um ponto de encontro entre as duas pessoas para poder dizer para uma pessoa o que ela deve fazer, o que eu sugiro que ela possa fazer, ainda mais se tratando de vendas. Então, naquele momento eu realmente fiquei um pouco mordido por dentro, mas mesmo assim eu resolvi passar o cartão novamente. Sabe aquele momento que você faz uma coisa assim meio que
pressionado a fazer, meio que não querendo fazer, mas eu fui lá e fiz, digitei os dados da senha, a PIN apitou a mensagem novamente e de fato a mensagem que me chegou constava o mesmo valor no débito, ou seja, não havia sido cobrado o valor anterior. Eu peguei o óleo essencial, agradeci e saí da loja. Mas quando eu saí da loja, eu estava com uma sensação muito estranha, uma sensação ruim de ter feito aquilo sem ter entendido o que aconteceu e do jeito que eu fui tratado realmente por essa segunda atendente. Então eu saí pensando, olha, eu nunca mais volto nesse lugar, onde já se viu uma falta de cuidado para tratar um cliente e em seguida já me veio um pensamento, eu vou voltar lá e comentar sobre isso que eu estou sentindo, sobre o que eu estou pensando. E ao mesmo tempo veio um terceiro pensamento, não, mas não tem o menor sentido eu comentar sobre isso, afinal de contas elas estavam certas, o pagamento realmente não havia sido feito. E do outro lado vinha de novo outro pensamento, mas independente disso, a forma que aquela atendente falou comigo não foi legal, olha como é que eu estou me sentindo, eu estou pensando inclusive em não voltar na loja, tem alguma coisa que não foi equilibrada nesse atendimento, que não foi harmonioso e eu realmente prezo muito pela harmonia das relações. E aí vinha um pensamento, não, mas agora já passou, agora não dá tempo mais, você já saiu da loja, já está em outro clima, se eu fosse falar algo tinha que ter sido na hora. E aí nesse momento eu parei de continuar o meu caminho e fiquei pensando, volto, eu não volto, eu falo alguma coisa, eu não falo, até que eu me fiz a seguinte pergunta: pelo que vale a pena voltar até lá e me expressar? E foi aí que eu encontrei os dois fortes motivos que me fizeram voltar e expressar a minha insatisfação. E eu já vou te contar quais são esses dois motivos, mas eu só vou continuar a história agora. Eu voltei para a loja e quando eu pus os pés dentro da loja, respirei fundo com um certo nervosismo e ao mesmo tempo com um sorriso, eu falei, olha, já tem um bom tempo que eu compro aqui com vocês e eu preciso deixar registrado a minha insatisfação com a forma que eu fui tratado agora há pouco. E aí eu já me direcionei para a pessoa que tinha me tratado de uma maneira desarmônica e falei, olha, realmente a forma que você falou comigo, o tom de voz que você usou, o jeito, e aí ela falou, não, mas isso está acontecendo mesmo. E aí eu disse, não, independente, pode estar acontecendo mesmo. Agora, eu não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo que a forma que você me tratou não me cativou a ter confiança por vocês, para digitar a senha com tranquilidade, sem uma insatisfação. E aí, enquanto eu fui falando e explicando o meu ponto de vista, a atendente mudou a feição dela na hora, os olhos dela abriram mais e ela compreendeu, parece que ela estava envolvida lá com a notícia da tragédia e se misturou e veio sem atenção fazer o atendimento comigo, né? E aí ela percebeu, nossa, realmente me desculpe, não era essa a intenção, você me perdoe. E aí eu reconheci que ela tinha de fato percebido, agradeci e saí da loja. E eu saí da loja com uma sensação ao mesmo tempo de choque e êxtase, porque de fato você poder expressar algo nesse nível, né, de mal entendido, a gente nunca sabe o que vai acontecer na verdade, né? Você vai gerar uma briga, você vai gerar um conflito ainda maior, mas o mais importante nessa situação é que foi possível dizer o que eu estava sentindo. E o primeiro forte motivo que me levou a voltar na loja foi a honestidade. Se eu não voltasse naquela hora na loja e dissesse o que eu estava sentindo, toda vez que eu passasse por ali, eu ia experimentar uma sensação de mal-estar e talvez eu até falasse mal da loja para outras pessoas. E algo que eu aprendi em vários treinamentos e cursos que eu fiz e que ainda faço é que sempre que a gente percebe uma falha ou um ponto a ser melhorado em alguém ou alguma instituição, nós devemos falar especificamente para essa pessoa. Então nós devemos falar para a pessoa e não falar da pessoa, ou reclamando e queixando. Quando eu falo para a pessoa, eu dou a condição dela poder refletir e, se quiser, pode até mudar.
como foi o caso, né? Eu consegui falar com a pessoa e ela conseguiu perceber e mudar o ponto de vista. E o segundo forte motivo foi o compromisso comigo, tá? Quando esse episódio aconteceu, eu já estava comprometido comigo a expressar os meus sentimentos, a expressar minhas ideias, a fazer o possível para expressar as minhas opiniões de maneira saudável, custasse o que custasse. E lembrar desse compromisso, lembrar que eu tenho isso comigo, me ajudou a bloquear os pensamentos que me arrastavam para fugir daquela situação, de deixar tudo como estava mesmo, de pensar que não faria diferença se eu falasse alguma coisa. Então eu acredito que essas duas palavras, esses dois fortes motivos, honestidade e compromisso, podem mudar as próximas situações em que você precisar expressar inconformidade ou insatisfação. Honestidade com o que você sente em relação ao outro e compromisso com o seu próprio desenvolvimento de se expressar. E eu sei que nem sempre é fácil, e se por acaso você não faz ideia de como se preparar para começar a aumentar o seu nível de honestidade e de compromisso, para se expressar em situações de desafio como essa que eu te contei agora, eu tenho uma boa notícia para você. Com apenas 2 minutos do seu tempo, você poderá aumentar sua autoconfiança com uma técnica cientificamente comprovada. Em um outro vídeo meu eu já falei sobre essa técnica, já deixei o link, mas se por um acaso você ainda não teve a oportunidade de acessar, ou se por um acaso esse é o primeiro vídeo que você está vendo, é só você procurar em algum lugar aqui dessa página o link para acessar a aula treinamento, explicando detalhadamente o que você precisa fazer. É só clicar e seguir as instruções, assistir e praticar. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Clica aí, gostei se tiver gostado, deixa o seu comentário. Sempre que você se manifesta, eu tenho novas ideias para poder fazer vídeos e te ajudar. Inscreva-se no canal no YouTube, clicando na imagem em algum canto aqui. E também compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer bem. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.